Amor de Mãe reestreia amanhã na grade da Globo, e seus capítulos inéditos começarão a partir do dia 15 de março no horário nobre. Mas se você tá com preguiça de acompanhar 2 semanas de resumo da novela de Manuela Dias, então cola aqui comigo que a gente vai relembrar agora os principais acontecimentos de Amor de Mãe. Eu sou Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, Amor de Mãe começou contando a saga de Lourdes em seus tempos de flor no sertão brasileiro. Mãe de 3 meninos, Magno, Rian e Domênico, ela entra em trabalho de parto e dá à luz a Érica. Porém, enquanto isso, seu marido Jandir decide ganhar um dinheiro fácil vendendo um de seus filhos, Domênico. E quando Lourdes descobre, arma um quissuco no barraco e acidentalmente acaba matando Jandir. Desesperada, ela pega seus bacurinhos e decide ir embora dali. No caminho, ela encontra um bebê abandonado, o adota e batiza de Camila. E ali se inicia a saga de Lourdes à procura de seu filho vendido, o Domênico. E ela relembra tudo isso enquanto está numa entrevista de emprego para ser babá do futuro filho de Vitória, que posterior à sua separação, ela consegue adotar. No caso, estamos falando do pequeno Tiago. A Vitória é uma renomada advogada que defende o Álvaro, importante empresário dono da PWA, mas de caráter duvidoso que não mede esforços para conseguir o que deseja. Um de seus desejos é Verena, sua namoradinha que acaba engravidando, mas o pai não é Álvaro, e sim Genilson, o sujeito que a estuprou no final do primeiro capítulo da novela e acabou sendo morto por Magno, o filho da Lourdes que passava pelo local no momento do crime. Ao tentar salvar Verena, Magno acaba matando o sujeito em legítima defesa. O que Magno não sabia é que Genilson era irmão de Betina, a enfermeira por quem ele se apaixona e que cuida de Leila, sua esposa que está em coma devido a um acidente que sofreu enquanto os dois discutiam uma possível separação. E bem no auge do romance de Magno e Betina, Leila, que estava com o pé na cova, desperta de seu coma e atormenta a vida de Betina, porque a megera ainda ama o Magno. Porém, Leila decide ferrar com o ex e acaba denunciando o próprio para a polícia pelo assassinato de Genilson. Ela descobre isso através de Penha, sua amiga viúva de Wesley, que foi assassinado por Belisário, que agora tem um caso com Penha. Hã? Pois é. E tempos depois é revelado que Genilson não morreu na briga com Magno, mas sim morreu depois da briga, assassinado por Belisário, um policial corrupto que faz serviços sujos para Álvaro. Sim, o tal empresário mau caráter que quer abrir uma sociedade com Raul, outro importante empresário que começa a se envolver com Érica, a filha de Lourdes, mesmo já sendo casado com Lídia e tendo um caso com Estela, sua piloto particular. Casamento e caso que duram pouco. Assim como a maioria dos romances nessa novela, incluindo o de Raul com Érica, a filha de Lourdes, que decidida a reencontrar seu filho Domênico, ela recebe uma ajuda dos céus ao encontrar um dinheiro na praia, dinheiro esse que era de Álvaro. E com este dinheiro, Lourdes contrata um detetive para descobrir o paradeiro de Kátia, a mulher para quem seu filho foi vendido. Kátia é uma criminosa respeitadíssima na região que, de início, diz a Lourdes que Domênico morreu e entrega até um atestado de óbito, onde consta que ele morreu de asfixia. Opa, guardem essa informação. Posteriormente, Kátia, que se encontra muito doente, revela para Lourdes que seu filho na verdade está vivo, preso e que agora se chama Sandro. Esse rapaz aí que, após a morte da Kátia e algumas aventuras criminosas, sai da cadeia e decide ir morar com Lourdes, se tornando um rapaz direito. Tudo ia bem, Lourdes feliz com seu suposto Domênico, e eis que é revelado que Sandro não é Domênico, mas sim filho de Vitória com Raul. Um filho que ela não tinha condições de criar quando adolescente e decidiu vender a Kátia para continuar com seus estudos. Tudo isso sem Raul saber de nada, até então. Mais revelações feitas, tudo resolvido, Raul, que estava com Érica, agora redescobre sua paixão por Vitória. E Vitória, que lá no começo da novela não tinha nenhum filho, agora tem 3, o Tiago, o Sandro e Sofia, a bebê que foi fruto do relacionamento dela com Davi, um biólogo e ativista ambiental que tem uma rixa extrema com Álvaro, que além de empresário e mau caráter, comete crimes ambientais gravíssimos através da PWA, sua fábrica de plásticos.
como despejar lixos e rejeitos químicos de sua empresa na Baía de Guanabara. Além de moradores de uma vila perto da Baía, os crimes ambientais de Álvaro colocou em risco a vida do pai de Amanda, que se aproxima de Álvaro para se vingar, mas acaba sendo desmascarada. Com isso, ela se junta ao Davi se pagando de militante, mas acaba tendo péssimas atitudes que coloca não só todo o movimento em risco, mas a própria vida e a vida de Vinícius, filho de Raul e Lídia, que morre vítima de uma operação orquestrada por Álvaro para acabar com os ativistas que prejudicam seus negócios. Um dos negócios de Álvaro é a compra de imóveis localizados no bairro do Passeio, onde fica a escola que Camila, também filha de Lourdes, leciona a história. E ao saber que a escola será vendida e removida dali, Camila e os alunos organizam uma ocupação em que ela acaba sendo o alvo de um tiro. E isso é só uma das tragédias que acontecem com Camila ao longo da trama. Mas em meio a tanta coisa ruim que acontece com essa mulher, Camila acaba conhecendo Danilo, que já foi ex da falecida Amanda e é filho protegidíssimo da Thelma, dona de um restaurante que também fica localizado no bairro do Passeio. Mas ao contrário de muitos comerciantes do local, Thelma se recusa a vender seu restaurante de família e acaba comprando uma briga com Vitória, que naquela altura ainda era advogada de Álvaro. E como se não bastasse, Thelma descobre que possui um aneurisma e que está com o prazo de vida contado. E é nessa descoberta que ela conhece Lourdes, que se torna sua melhor amiga. Convivendo com a doença sem o filho saber, Thelma começa a orquestrar a vida de Danilo em prol de suas realizações pessoais, como furar as camisinhas de Danilo para que ele e Camila lhe dessem um neto. Mas o destino não foi nada caprichoso e fez com que Camila sofresse um acidente, perdesse o bebê e, como tragédia é pouca na vida dessa mulher, as sequelas do acidente a impediam de engravidar novamente. Pois é. Mas, como todo brasileiro que não desiste fácil, Camila e Danilo decidem então adotar uma criança. Eis que Thelma surge com a brilhante ideia de gerar o seu próprio neto. E conhecendo bem a Thelma, já imaginávamos no que isso ia dar. Vai dar merda, vai dar merda. Dito e feito. Criança parida, Thelma trata o seu neto como se fosse seu filho, afastando-o de Camila, que fica putaça da vida com as atitudes da sogra. Essa mega proteção da Thelma com o Danilo e também com o seu netinho é decorrente de um trauma que ela passou em sua juventude, quando sua casa pegou fogo e ela quase perdeu o seu filho. Quase! Isso porque o seu filho morreu asfixiado por ter inalado muita fumaça durante o incêndio, e inconformada com a perda, Thelma decide então comprar uma criança que a enfermeira do hospital estava vendendo. O nome dessa enfermeira? Meu nome? Janane Pereira. Não. Meu nome é Kátia. Exatamente, Kátia, a mulher que comprou Domênico, filho de Lourdes, e vendeu para Thelma após ela ter perdido seu filho no incêndio. Lembram do atestado de óbito de Domênico onde constava que ele havia morrido por asfixia? Pois é, na verdade esse atestado é do filho falecido da Thelma, que morreu asfixiado por inalar muita fumaça. O trabalho de Kátia foi trocar os nomes no atestado de óbito. E o que muitos desconfiavam se concretizou, o óbvio. Danilo é Domênico, o filho vendido que Lourdes tanto procura. E Amor de Mãe encerrou a sua primeira fase neste auge da história, onde o público descobria isso, incluindo a própria Thelma e a tal mãe da Camila que brotou na novela nos últimos capítulos, ligou os pontos rapidinho e quando estava indo revelar toda a verdade para Lourdes, o que aconteceu? Fora essas que são as histórias principais de Amor de Mãe, a novela teve uma alta rotatividade de casais, como por exemplo a Érica, que começou a novela se envolvendo com o Raul e teve um trelelê com o Sandro após descobrir que ele não era seu irmão vendido. Ou seja, Érica é o Edu de calças, pegou pai e filho e foi contida pelo Espírito Santo, porque terminou a primeira fase solteira. Já o Sandro estava tendo um romance com a Betina, que na reta final havia descoberto que é irmã de Álvaro. É, isso aí, irmã de Álvaro, e dona de metade da PWA e de toda a fortuna de Álvaro e de sua família. E antes de ficar rica e ter um caso com Sandro, Betina já havia voltado com Magno de um término devido à descoberta dele ser o assassino de seu irmão. E no meio tempo em que eles ficaram separados, ela teve um trelelê com o Davi durante o período em que ela morou na tal vilinha onde ele estava sendo meio que uma cobaia humana em uma ação ativista. Ou seja, Betina ficou com Magno, depois com Davi,
depois com Magno de novo e agora tá com Sandro. Outra coisa que dá pra destacar também é a saga da Lídia, a ex do Raul que após sofrer com a separação, ela conhece Thales, um cara gostosão que na verdade só está se aproveitando da grana dela. E quando ela decide terminar, ele começa a chantageá-la, extorquindo dinheiro seu em troca de não expor vídeos íntimos dos dois. Após um episódio de sororidade entre Lídia, Vitória que a defende, e uma Ru que eu esqueci o nome que também havia sido vítima de Thales e também é amiga de Thelma, Lídia encontra refúgio na bebida e começa a se tornar alcoólatra. E quem contém esse vício é a sua então empregada, Dona Lourdes, a grande personagem desse novelão. Basicamente, isso é tudo que você precisa saber para acompanhar a fase final de Amor de Mãe. E tudo isso que eu falei a Globo vai passar durante 2 semanas. Com certeza eu devo ter deixado alguns personagens de fora desse resumo, mas se não apareceu aqui, não era tão relevante para a história principal. E olha que esse resumo deu trabalho para fazer, hein? Porque Amor de Mãe é uma novela super ágil. Eu confesso que eu tô curioso para saber como que a Globo vai condensar 100 capítulos em 12 nessas 2 semanas de compacto. Mas para saber, é só começar a acompanhar Amor de Mãe a partir de amanhã, logo depois do Jornal Nacional e seguido também das últimas emoções da reprise especial de A Força do Querer. E agora eu deixo aqui aquele típico recado de final de vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece na TV brasileira e também aqui no Rede Rafas. Deixa seu comentário também se você gosta de Amor de Mãe, se você está ansioso pela volta de Amor de Mãe, se você não acompanhou Amor de Mãe na sua exibição original e agora com essas chamadas, né, super emocionantes da estreia da fase final, tá aguçando aquela curiosidade por acompanhar Amor de Mãe, então comenta aqui também. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e ó, não deixa de compartilhar esse vídeo para todo mundo que pretende acompanhar Amor de Mãe e até lá!